Fala, meus amigos, Christian Santos Escalpelando Cripto aqui, bom dia. Cara, esse vídeo aqui eu quero mostrar para vocês uma planilha que eu fiz para poder fazer uma análise aqui em relação à adição de margem e seus efeitos no ROI. Né? O ROI é o indicador ali se você está tendo lucro ou não. Né? O ROI significa Return over Equity, é o retorno sobre a sua participação, né, que está ali em risco, que está em margem. Né? Então, no caso aqui de investimento em futuros, né, o seu equity nessa operação é o seu capital em margem que está ali sofrendo justamente a variação de acordo com a variação do preço do mercado do ativo que você está investindo. Beleza. Né? Essa análise aqui eu fiz para poder tentar entender o que acontece toda vez que você adiciona margem numa operação. Né? Imagina que você está com a operação lá aberta, rodando, funcionando, e você está tendo prejuízo nessa operação. Né? Você quer saber o que acontece se você adicionar margem. Né? A ideia é tentar quantificar e tentar entender aqui os efeitos, né, dessa adição de margem quando você faz na operação, tanto quando a operação está negativa, quando o seu ROI está negativo, e tanto quando a sua operação está positiva. Né? Vale a pena adicionar mais margem quando a sua operação já está positiva, por exemplo? Ou ainda, vale a pena adicionar margem quando a sua operação está quase sendo liquidada? Né? Como é que você faz para poder recuperar essa operação de fato? Como é que você faz para poder sair de uma situação onde você está ali, ó, como aqui, ó, agora olhando para a planilha, quando você está aqui, ó, a quase 100% de perda, você vai ser liquidado caso você está ali na margem isolada, né, e não possa ficar negativo, como você pode ficar negativo na margem cruzada. Né, mas digamos que você está ali quase sendo liquidado, né, e o tamanho da sua margem é de 50 unidades. Né. Nesse momento aqui eu estou considerando o preço como X, como uma variável. O preço é algo que vai ficar mudando constantemente pelo mercado. Você não seta o preço, né? Então o preço é X nesse momento. Né? E eu estou considerando esse cálculo baseado no tamanho da margem. Né? Para saber quanto isso seria em dinheiro da moeda que você está investindo, é só multiplicar o resultado final por X. Né? Que seria, de repente, o valor da moeda aí que você quer saber. Mas enfim, isso é desnecessário nesse momento. Né? Então a conta aqui eu pego 50 unidades, né, considerando que eu tenho uma margem aí de 50 unidades, estou com 50 Matic, para resumir, para poder, agora vou dar o um exemplo. Né, pegando o Matic como exemplo, imagine que eu estou com 50 Matics em margem e eu estou ali perdendo quase 100%. Isso significa que o preço variou, né, quase 100% e na direção contrária, né, da onde eu estava. Né. Em futuros eu posso fazer uma operação apostando na alta do mercado ou na baixa do mercado. Né? Enfim, a ideia aqui é o seguinte, subindo ou caindo, né, mas essa variação está ocorrendo, né, porque o mercado está indo em direção contrária à sua posição onde você está em futuros. Ou seja, eu estou lá com 50 Matics, né, perdendo quase 100%. Né, minha margem em risco é de 50 Matics, é o que eu tenho nesse momento. Meu prejuízo nesse momento, em 99,9%, está ali em menos 49,9%, vai chegar a 50%, que é o tamanho, né, da minha margem ali em risco, e eu vou perder 50. Né? O que acontece se eu fizer uma adição, né, dobrando o tamanho da minha margem? Né? Nesse momento, o que acontece? Estou quase ali 100%, vamos dizer que eu estou em 100%, o que acontece quando eu faço uma adição de 50 novamente? Né, eu dobro o tamanho da minha margem ali em risco. Né, o que acontece quando eu faço essa adição? Né, beleza, o meu ROI ele vai para 50%. Né, então eu afasto, definitivamente eu afasto, né, o meu preço de liquidação. Né, eu me afasto do meu preço de liquidação quando eu faço essa adição. Né, quando eu dobro o meu capital em margem. Ao mesmo tempo, obviamente, eu dobrei, né, a minha margem em risco. Agora eu tenho 100 Matics em risco. Né? E nesse momento, olha que interessante, o meu prejuízo ele continua 50. Considerando ali que o preço se estabilizou, digamos assim, né, nesse patamar de perda onde você está ali em 99,99%, né, digamos que o preço se estabilizou ali, né, nesse momento o teu prejuízo ele ainda é de 50, como você tinha aqui inicialmente. Né? A gente pode arredondar aqui para 50, coloquei 99,99 só para poder, em termos de exemplo mesmo, né, para poder dizer que a operação não foi liquidada ainda. Mas, enfim, o teu prejuízo, montante do seu prejuízo, ele continua o mesmo. Né? Agora,
O seu ROI não, o seu ROI ele modificou, né? E nesse caso aqui, para liquidação, para poder evitar ser liquidado, essa adição de margem, ela, porra, resolveu muito bem aí. Não resolveu totalmente, porque reduziu pela metade, né, o teu risco aí, mas te afastou totalmente do risco de liquidação e você não vai ser liquidado nesse momento, né? Se você faz uma segunda adição, dobrando novamente o seu capital em margem, né, e aqui eu faço uma adição agora de 100, né, e eu estou dobrando, veja que essa adição de margem eu estou sempre dobrando o meu capital em margem. Obviamente essa adição ela pode ser o valor que você quiser, né? Eu fiz assim dessa forma aqui, dobrando, né, seguindo essa ideia de dobrar o capital em margem, porque fica bem lúdico, fica bem fácil entender, né, o efeito da adição de margem que você está fazendo, que você está obtendo, né, toda vez que você adiciona margem durante um trade, né? Então, se você seguir essa ideia, digamos assim, essa estratégia durante o seu trade de futuros, talvez você consiga fazer decisões ali mais acertadas de qual tamanho de margem você deve adicionar, né, num momento de adversidade, digamos assim, para que você se recupere na operação e para que você saia da operação com lucro, para que você aumente as possibilidades de você sair da operação com lucro. E uma coisa que fica clara aqui, logo nessa segunda adição aqui, que você já deve estar percebendo, é que para fazer isso você precisa ter capital em margem. E aí a gente cai lá naquela história que eu falo também em todos os meus vídeos que eu faço, para você nunca investir todo o seu capital, né, numa operação de futuro. Jamais comece uma operação, sei lá, com 50% do seu capital em carteira, né, e você já começa aquela operação com metade da sua carteira na operação. Jamais faça isso. Sempre comece a operação com capital que corresponda aí no máximo a 5% do tamanho total da sua carteira. E aí, quando você faz isso, você tem fôlego, você tem capital em caixa, você tem capital de giro para poder corrigir eventuais adversidades no preço do ativo. Isso acontece o tempo inteiro nesse mercado que é extremamente volátil, né? E uma outra coisa também que acontece nesse mercado é que às vezes para você ter lucro, basta você tentar se manter positivo, né? E evitar, obviamente, o risco da ruína, porque o risco da ruína é justamente você colocar um grande percentual do seu capital logo aqui no valor inicial, e aí você não ter mais capital para poder fazer adições posteriores, né, e corrigir a sua transação, né? Resumindo aqui, né, continuando, né, mas a minha segunda adição, dobrando novamente o meu capital em margem, jogaria o meu ROI para menos 25%, né? Obviamente aumentaria agora o meu capital em risco, agora eu tenho 200 Matic aqui em risco, e claro, o meu prejuízo, o montante continuaria ali o mesmo, né? Considerando que o preço ele não se modificou por aquele momento ali, por algum motivo ele se estabilizou e está travado ali naquele patamar de preço, né? E aí meu prejuízo ele continua aqui o mesmo. Então a adição de margem ela vai impactar diretamente o seu ROI, o percentual de perda, né? Obviamente, como sacrifício, vai exigir que a sua margem em risco aumente, né? O seu prejuízo, o montante que você está perdendo, né? Isso é interessante, cara, porque o montante que você está perdendo, ele continua o mesmo. Se o preço não se modificar, o montante que você está perdendo, ele continua o mesmo, né? Então, às vezes, a gente fica com medo de adicionar mais margem, pensando, oh, mas eu vou adicionar mais margem, estou aumentando o meu capital em risco. Sim, você está aumentando seu capital em risco, mas, cara, se o preço, a não ser que o preço continuar caindo, né? De repente você está fazendo uma operação longa e o preço continua caindo, aí isso aí é ruim para você, mas de novo, o que afetou o seu ROI foi a variação do preço, né? O preço continuou caindo, então continua afetando o seu ROI continua se modificando, o percentual de perda ou ganho continua se modificando, né? Mas e aí, de novo, aí isso não foi causado porque você adicionou mais margem, né? Agora é óbvio que a gente está falando isso, esse é o sacrifício, a margem em risco. Óbvio que se o preço continuar caindo, né, agora você está tendo perda em cima de um capital maior, né? Mas beleza, então o que eu quero resumir aqui desse quadro aqui é que toda vez que você dobra o seu capital em margem, você corta pela metade o seu ROI, né? E tanto quando você. Isso aqui é no caso da gente tá fazendo aqui, tá caindo, né? A sua operação está negativa. Agora, veja aqui quando você faz essa mesma adição, quando você está tendo lucro, né? Imagina que você está com 50, começou com 50 Matic,
aí o preço, pô, você está apostando na alta, né? Aí o preço subiu, disparou ali, dobrou, quase dobrou o preço, né? Você está tendo um lucro aí, você dobrou o seu lucro, está tendo um lucro aí de quase 50 também, está tendo um lucro de 50 outras Matics, né? E aí você vai lá e faz assim, ah, pô, então vou adicionar mais 50 agora aqui para poder ter mais lucro. Você faz essa adição e o que acontece com o seu ROI ele também ele é ajustado, né? Ele também reduz, né? Nesse caso aqui ele reduz para 50%. Você estava tendo 100% de lucro quando você dobra o seu capital em margem, e aí agora o seu lucro é de 50%. Agora repare que o montante que você estava tendo de lucro, ele continua o mesmo, né? Se o preço não se modificou, o montante que você estava tendo de lucro continua o mesmo, né? O seu capital em risco dobrou, obviamente, mas agora você está ganhando 50%, né, de 100. Isso, pô, essa matemática purinha, cara, mas é incrível quando você está operando, você não percebe isso. Talvez só. Eu confesso que eu só percebi algumas coisas aqui de forma bem clara depois de ter feito a planilha. Por isso que eu decidi compartilhar com vocês, né? E é isso aqui, cara. Isso aqui me ajuda tanto fazer trades com mais confiança, digamos assim, né? Entendendo bem, né, o impacto da adição de margem, né, no meu trade. Né? Então acredito que isso aqui vai me ajudar muito a ter mais sucesso nos trades futuros, né? Porque agora ficou muito claro para mim, né, o impacto da adição de margem, dependendo dos momentos, né, durante um trade. Eu, por exemplo, agora eu sei que se eu estiver numa situação de quase liquidação, né, quase 100% de perda, né, olha só quanto e a minha operação começou com 50 matiques, né, olha só quanto de capital eu preciso, né, teoricamente, se eu quiser simplesmente reduzir drasticamente, né, jogar drasticamente a minha possibilidade de liquidação e jogar o meu preço para menos de 1%, digamos assim, né, aqui, ó, para menos de 1% negativo de perda, né, e é como se eu tivesse começado a operação novamente, digamos assim. Para eu poder fazer isso, eu preciso de 6.400 matiques, né? Então, assim, eu preciso ter 6.400 matiques em carteira se eu quiser reverter somente a base da porrada, digamos assim. Se eu quiser reverter, né, o meu ROI negativo somente a base da paulada, né? Olha quantas vezes mais eu preciso ter de matique, né, em relação ao meu capital inicial para poder realmente corrigir a operação à base da paulada, considerando que o preço não mude. Óbvio, né, você não precisa usar esse capital todo para poder consertar uma operação. Né? A ideia é que você justamente vá administrando, né, o ROI, né, durante a operação e você vai passeando com ele junto ali durante, analisando o gráfico, né? Você vai passeando ali com o ROI no gráfico ali e vai adicionando margem em momentos que você achar oportunos, digamos assim. Né? A ideia aqui, por exemplo, se você sair fazendo todas essas adições de uma vez só, por exemplo, eu listei aqui 10 adições, se você fizer tudo isso de uma vez só, pode ser que o preço caia mais daqui a meia hora e aí, cara, você de novo, a estratégia não deu certo, né? Porque você não trabalhou o preço médio, você colocou todo o capital em risco de uma vez só, né? Enfim, né? A ideia justamente é que você trabalhe essas adições ao longo do seu trade para que você possa aguentar o momento de adversidade e passar a ter lucro, né? Assim que o mercado virar. Né? E o grande lucro que essa operação acaba trazendo, né, no final da história é que você tende a ter uma margem maior em risco, né? E a partir do momento que você tiver uma variação um pouco maior, o seu lucro ele tende a ser muito maior também. Né? Observe que aqui, por exemplo, imagine que eu tenho 51.200 matiques em risco, né? Para eu ganhar 50 pratas, né? Pegando aqui, ó, na verdade aqui, para eu ganhar 50 pratas, basta que o mercado varie 0,1% e eu já ganho 50 pratas. Né? Agora, imagine só quando eu tenho 51.200 em risco e o mercado varia 10%, que é normalmente ali até a minha meta, né, entre 5% e 10% de lucro, fazendo scalping é um lucro excelente. Agora, imagina quando eu tenho 5% a 10% de um montante muito maior. Né? Então, a ideia é se você tem um montante alto para operar, né, talvez seja melhor você começar com um percentual bem pequeno desse montante, e seu capital em risco sempre vai ser algo entre 5%, digamos assim, e 100% do seu capital.
né? Mas a ideia é que você tenha essa elasticidade para você poder administrar o risco da sua operação durante, né, a sua operação. Né? E o seu equity ali, o seu capital em risco, você também, ele é um valor variável. Né? Você não começa assim, ó, vou começar a operação com 10 mil agora. Né? Eu quero ganhar dinheiro em cima de 10 mil. Se tu quer ganhar dinheiro em cima de 10 mil, começa a operação com 50 prata, com 100 prata. E aí você vai crescendo, né, até o momento que você achar ideal, digamos assim. E às vezes você vai chegar próximo a 10 mil, isso acontece às vezes. Né? Às vezes você fica numa operação muito longa, porque acontece, sei lá, queda acentuada no mercado. Elon Musk postou alguma coisa, como aconteceu comigo. E aí você está lá shortando Doge e vê o negócio subir, disparar. E aí, cara, você acaba tendo que fazer muitas adições, porque você. E é capaz, às vezes, não conseguir suportar e ser liquidado de qualquer forma, como também já aconteceu comigo. Né? Então é isso. Queria compartilhar a planilha. Vou deixar o link dela na descrição aí do vídeo, quem quiser pegar, está no Google Drive. Enfim, né? Faça algum uso dela aí. Curtiu o vídeo? Aperta aí curtir, se inscreve no canal. E é isso. Tenha sucesso aí nos seus trades de futuros. Valeu!